Bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa série especial sobre a Covid-19. Estamos em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, aqui na linda sede da Patrimar, para conversarmos com o Lucas Couto, ele que é diretor comercial e de marketing da empresa. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Fábio. Obrigado. É um prazer enorme estar participando junto com vocês aí dessa série. Lucas, a gente começa aqui no nosso primeiro bloco falando do desvendando o desconhecido, né? Quando que vocês aqui na Patrimar perceberam que a Covid ia levar a Patrimar a ter que fazer mudanças no jeito de trabalhar? Fábio, voltando um pouquinho aqui atrás, eu lembro em dezembro de 2019, quando começaram, né, essas primeiras especulações, Covid na China, vai chegar, não vai chegar, como é que vai ser? Mas a gente sempre entendeu a China como um país muito longe, e eu acho que a gente não, naquele momento, a gente não acreditava que isso poderia nos afetar, como veio a afetar posteriormente. Janeiro, as coisas já começaram um pouco a entender, outros casos fora da China, né, pelo mundo afora. Fevereiro começou ainda a piorar, quando veio março, literalmente a confusão toda, a pandemia. Assim, te confesso que nós não sabíamos a gravidade, ou talvez o potencial daquela parte, né, assim, do Covid em si, do que aquilo poderia nos causar. Eu lembro até hoje, se não me engano foi dia 14, algo próximo de março, foi quando foi decretada a questão do lockdown. Nós aqui na sede, e agora como é que nós vamos fazer? De um dia para a noite a gente mandar todos os funcionários para casa, como é que vai ser o dia seguinte? Né? Assim, para a produção, não para a produção, como é que vai ser o mercado? A gente vai continuar, mas assim, tivemos que tomar uma decisão de última hora, como todas as outras empresas, e aí a gente reuniu a diretoria toda e em meia hora a gente decidiu que mandaria todo mundo para casa, num primeiro momento. Naquele momento, especificamente, a gente imaginava que poderia ser uma coisa de uma semana, 2 semanas. Por mais que a gente soubesse da gravidade, né, a gente talvez não dimensionava que fosse do tamanho que foi. Passou uma semana, passou 2 semanas, passaram-se 3 semanas e nada. Na medida que passava, né, assim, só piorava a situação. E a gente com aquilo, como é que vai ser? As obras, num primeiro momento, elas pararam, né? Mas aí acabou que depois, com o passar do tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, ali não sei se é 1 mês, 2 meses, foi decretado como serviço, né, essencial, e as obras, elas meio que desenquadraram, muitos empreiteiros deixaram. Fato é que a obra continuou, mas continuou num ritmo diferente do que estava, né? Ok, uma parte resolvida, ou semi-resolvida, vamos dizer assim, mas tínhamos a questão também do próprio escritório, né? Porque nós não estávamos preparados para mandar essas pessoas para dentro de casa. Nem todo mundo tem um local adequado, com uma internet adequada, com equipamento adequado para se trabalhar dentro de casa, né? Porque não foi uma coisa, gente, nós vamos aqui nos preparar para trabalhar dentro de casa. E aí, como é que fazer? Então, foi uma operação de guerra junto com o TI, com todo mundo, para que a gente pudesse proporcionar para todos os funcionários que trabalhassem dentro de casa. Por isso, demanda tempo. Então, assim, foi passado ali 1, 2, 3 semanas de muito, muito sufoco, até a gente poder entender, de fato, a real gravidade, né? Eu, particularmente, não consegui trabalhar dentro de casa. Eu tenho 4 filhos. Então, assim, você já se imagina que deva ser difícil, né? Mas somente eu com mais 2 outros diretores viemos aqui para Patrimar, mas o resto da empresa inteira dentro de casa. Então, assim, foi um momento muito tenso, porque a pior coisa que tem é quando você não consegue se precaver, você não sabe o futuro, né? Assim, ou pelo menos mitigá-lo. Ali a gente não tinha a real noção do que poderia de fato acontecer. Então, isso causou, assim, num primeiro momento ali, muita nervosismo, ansioso mesmo, acho que a empresa como um todo. E agora, como é que vai ser? Vou ser demitido? Não vou ser? Posso demitir? Não posso demitir?
Então, assim, foram momentos bem, para nós, difíceis, acho que, né, para todas as outras empresas também. Vocês precisaram fazer ou chegaram a refazer o planejamento financeiro, né, dentro daquele cenário? Assim, a gente sabe que muitas empresas construíram vários cenários alternativos. Vou vender 50%, vou vender 0% até o final do ano, até onde vai o meu caixa, né, se a obra parar. Vocês desenharam ou ao mesmo tempo a gente conversou com outras empresas, Lucas, que falaram assim, não vou nem desenhar cenário. Qualquer um deles não tem bola de cristal, vou vivendo aos pouquinhos, né? E tem aquelas empresas que fizeram 10 cenários diferentes alternativos. Aqui na Patrimar foi como? Não foi diferente, não. A gente já tem um costume, né, todo final de ano, passagem de um ano para o outro, a gente fazer normalmente 3 cenários. Um que a gente chama de realista, que é o que de fato a gente acredita que vai acontecer. O pessimista, né, pensando em algumas hipóteses de mercado, de taxa de juros, de governo, mas jamais a gente poderia imaginar que viria uma Covid e uma Covid da forma como veio, né? Então, esse cenário pessimista jamais pegaria o de fato que a gente passou. E um cenário otimista, que é um mercado, né, assim, performando melhor. Então, naquele primeiro momento que a gente fez de imediato, cenário pessimista, né? O que ainda não lançou, não lança, que a gente não sabe como vai ser. As obras que estão em execução, elas terão que continuar. A gente sabia que, no primeiro momento, com um ritmo muito inferior ao que elas, de fato, poderiam estar ali produzindo se não tivesse a Covid. E o cenário otimista, ele ficou longe de tudo. Passado um mês, a gente refez. Foi aí que a gente pegou, o cenário pessimista não vai se concretizar, vai ser pior do que ele, né? A gente tinha vários lançamentos para 2020. Para quem não sabe, em 2019 a gente até ensaiou uma abertura de capital, a empresa estava pronta, e aí foi ali justamente janeiro, fevereiro, as primeiras conversas, algumas empresas ainda que estavam junto com a gente conseguiram sair, e a gente entendeu que não era o momento, a gente recuou. Ou seja, a empresa estava num momento muito oportuno. A gente tinha vários lançamentos para serem feitos, né? Com crescimento, com ramp-up assim, bem robusto. E de repente aquilo assim, vai por água abaixo, né? Você estava num cenário de uma pré-abertura de IPO, ou uma, né, assim, era o que a gente imaginava, para um cenário de pandemia que você não sabe como é que vai ser o dia seguinte. E aí, dali para baixo, a gente derivou mais os 3 cenários, que é basicamente isso. Gente, nós não vamos vender mais nada, né? Vamos aqui considerar o caos mesmo. E as obras acontecendo, num ritmo também menor, receitando naturalmente menor. Então, mesmo o que estava vendido, nossa receita não vai ser o que a gente tinha imaginado, porque as obras vão evoluir menos, né? Então, assim, foi um cenário bem, bem complexo, e a gente adotou o que era chamado do pior cenário, que era considerando, vendendo alguma coisinha ou outra ali, né, e não lançando absolutamente nada. Passados 3 meses, basicamente, março, abril, maio, julho, a gente tinha um lançamento grande para poder fazer aqui em Nova Lima, aqui vizinho de Belo Horizonte, que eram apartamentos compactos. Mas era um empreendimento grande aqui para Belo Horizonte, nós estamos falando de 252 unidades, de 1 e 2 quartos, estava tudo pronto. Stand pronto, decorado pronto. A gente não tinha feito ainda a convenção, estava próximo de fazer. E agora? Stand pronto, decorado, não tem como a gente lançar, né? A gente não sabia como é que as pessoas iam se comportar, não tinha mais contato físico. Como é que eu vou fazer o stand? Será que isso ainda vale a pena? É assim que a gente vai vender? Não é? E aí, passado esses 3 meses, as coisas foram, assim, elas estavam indo muito difíceis, mas foram clareando um pouco mais, né? As pessoas ainda dentro de casa, trabalhando dentro de casa, mas de uma forma mais natural, né, do que talvez nos 30 primeiros dias ali. Foi quando a gente decidiu, e foi numa conversa que a gente teve junto com a equipe comercial, para a gente, será que a gente lança ou não lança? Lança ou não lança? E nessa época, julho de 2020, taxa de juros muito baixa, né? O dinheiro, as pessoas, a partir do momento que elas ficaram em casa, não podiam gastar com viagem, porque não se podia viajar. Enfim, compras, as pessoas não trocavam de carro, elas não faziam mais compras. Acabou que as pessoas, mesmo produzindo menos, elas passaram a gastar muito menos, né? E aí,
que forma que eu posso aqui investir taxa de juros, se esse produto é um produto 1 e 2 quartos, que a gente sabe que tem também a parcela ali do investidor. Foi quando em julho de 2020, nessa conversa com a equipe comercial, eu falei, gente, vamos testar. Eu lembro que foi o primeiro lançamento aqui da região de Belo Horizonte, Nova Lima, açaí pós-Covid, muita gente, Lucas, vocês estão doidos, como é que vocês vão fazer e tal, como é que vocês vão lançar, não pode ter mais panela de pressão, não pode ter mais visita em stand. E foi final de julho, mais ou menos, a gente fazendo as regras, eu lembro disso até hoje, Fábio, as regras dentro do stand. No máximo 5 atendimentos por vez. Era um stand relativamente grande, mas tinham 5 mesas. A gente espaçou as mesas bastante. 5 atendimentos, só pode 2 pessoas por família, só pode ter 3 pessoas dentro da mesa. Isso pode. Alguns meses atrás, a gente trabalhando normal com vários planos e 4, 5 meses depois, nós trabalhamos dessa forma. Enfim, foi uma surpresa muito grande, uma confusão tremenda. No dia que a gente abriu o plantão de vendas para o mercado, para poder vender, mesmo com essas regras, a gente só por agendamento, em cada hora podia entrar 5 pessoas, então não vá fora do seu horário, porque senão não vai ter como te atender. Nós tivemos fila na porta de 100 pessoas. Gente, se algum órgão passar aqui, vai acabar fiscalizando a gente e vai nos multar, porque não posso estar juntando tanta gente na fila. Mas, assim, resumindo, foi um sucesso. O empreendimento vendeu 100% em uma semana. Nesse primeiro final de semana, foi um sábado, sábado e domingo, a gente vendeu 80% das unidades. Foi aí que a gente falou, gente, espera aí, tem alguma coisa diferente, né? Será que a gente venderia igual o que a gente vendeu agora? Dentro ainda da Covid ali, acho que quase todas as empresas ainda home office, final de julho. Será que a gente venderia igual se a gente tivesse lançado pré-pandemia? Me gerou essa interrogação na nossa cabeça e logo em seguida acho que o mercado viu e falou, peraí que não tem uma terra arrasada aqui também não. E aí acabaram que houveram os outros também lançamentos, não só nossos, mas como da concorrência de outras empresas, e foram muito bem, né? Então, assim, acho que daí em diante o mercado viu que, existe uma oportunidade e não é tão ruim como a gente estava imaginando. E aí são cenas aí dos próximos capítulos. Como que era o nome desse projeto? Highline. Está pronto. Está pronto, foi entregue. Entregou esse ano. Quer dizer, início desse ano, início de 2024. E quais foram, na tua opinião, os fatores mais importantes para a Patrimar passar esses primeiros 6 meses de Covid, que foram os mais difíceis ali? Fábio, eu te diria assim, talvez o maior de todos foi a resiliência da própria empresa, né? Uma coisa que eu acho que facilitou bastante era o momento que a Patrimar estava, né? Algumas empresas nós sabemos que ficaram no meio do caminho por já estar trabalhando num certo limite, e quando veio a pandemia não tinha, acho que folga, não tinha para onde segurar, né? A gente tinha que ter um fluxo de caixa, pelo menos um fôlego para poder segurar durante um tempo, porque as coisas mudaram completamente. E as empresas que não tiveram, acho que passaram apertado, nós sabemos de algumas que acabaram aí depois fechando. Então, assim, naquele momento, acho que a Patrimar, por competência, por um certo momento, talvez até sorte um pouco, nós estávamos num momento de empresa muito bom. Apesar de todas as dificuldades externas que a gente não conseguia mensurar, acho que a resiliência nossa e também entender e agir rápido, né? Porque é aquilo que a gente fala aqui, gente, não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, ou o que você tem que fazer hoje. Naquele momento a gente entendeu, gente, vamos recuar tudo, vamos entender como o mercado vai se comportar antes da gente sair pisando aqui no acelerador. Então a gente soube entender o momento, parar, né, assim, recalcular a rota, é o que a gente falou aqui anteriormente, como vai ser, chamamos bancos, como é que vai ser, os próprios bancos também não sabiam como ia ser, né? Ninguém sabia, uma coisa nova para o mundo inteiro. Então, assim, eu elencaria como resiliência mesmo e a forma como a gente atuou. A gente foi rápido, atuou rápido, e quando a gente entendeu o primeiro sinal de andar para frente, a gente também atuou super bem, rápido, né? Então, acho que foram essas aí as principais características
que a gente soube lidar bem, se é que pode falar isso, né, dessa forma, bem com a pandemia. Você já antecipou, né, que a virada de chave para vocês ali, que vocês perceberam, né, vamos recalcular essa rota, foi esse lançamento do Highline, né? Depois ali de março, abril, maio, junho, em julho, quinto mês da pandemia, vocês peitaram, foram lá, fizeram o lançamento, super sucesso, gerou aqui um clique, né? Será que teria vendido tanto quanto vendeu agora? Você comentou no momento anterior que vocês tinham falado logo no começo, né? Suspende tudo. Não vamos lançar mais nada, o nosso planejamento é sem lançamento, não sabemos o que vai acontecer. Com o sucesso desse lançamento, vocês voltaram à esteira a colocar lançamentos daí ao longo de 2020? Mas, gente, será que a gente não consegue antecipar? A gente viu, assim, foi um movimento absurdo. Tinha tempo que eu não vi aqui em Belo Horizonte. São Paulo vê isso um pouco mais, assim, com frequência, principalmente também no mercado de baixa renda, essa confusão. Em Belo Horizonte, por mais que você lance e ele é bem sucedido, a gente não vê aquela confusão de stand lotado, de gente briga. No Rio de Janeiro, a gente vê isso também. Mas tinha tempo que eu não via isso em Belo Horizonte. Desde 2013, 14, pós-Copa, durante a Copa do Mundo, que acho que talvez tenha sido o último grande momento do mercado imobiliário aqui de Belo Horizonte, a gente não viu. Falou, agora eu acho que chamou nossa atenção ter uma oportunidade. Eu acho que a conjuntura como um todo, como eu disse, as pessoas com dinheiro na mão, apesar de talvez ele estarem produzindo menos, mas não fazendo as outras coisas que costumam fazer. Taxa de juros baixíssima. O dinheiro estava queimando na mão, né? E as pessoas, acho que a partir dali também, não só como investimento, entenderam que o imóvel tem uma importância ainda maior na vida ali da família. Porque pré-pandemia, as pessoas, apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, que seja, elas ali passavam basicamente o dia fora de casa, uma família tradicional, né, que marido, esposa trabalham, os filhos estudam, um dia super corrido, acaba que o lar, propriamente dito, você está ali para dormir, né? Assim, você usa muito pouco, e talvez final de semana. Passado a pandemia, as pessoas foram para dentro de casa e entenderam a necessidade de ter ali uma coisa um pouco melhor, né? Um conforto melhor do seu lar. Além disso, veio também aquela enxurrada, né? Agora home office, como é que faz? Home office. Ninguém estava preparado, porque as pessoas não estavam acostumadas a trabalhar dentro de casa, com raríssimas exceções, né? Tinha um escritório e tal, mas a grande maioria não tinha. Então, a gente entendeu o seguinte, as pessoas estão dando um valor maior agora para o imóvel. Será que não é o momento da gente, então, não só voltar ao que a gente estava ali previamente agendado para poder lançar, mas talvez antecipar? Foi essa corrida. A gente, dentro do possível, né, a gente voltou com aquela esteira de lançamentos que a gente tinha previsto para 2020 e a gente tentou puxar, em alguns casos nós conseguimos, ou antecipar um pouco, né, acelerar aí os lançamentos de 2021, justamente pensando assim, agora é o momento, as pessoas estão dando mas talvez uma nova significância para o lar. Então, é o momento da gente pisar no acelerador. Então, acho que culminou isso tudo, a gente estava pronto, né? Conforme eu disse aqui anteriormente. Então, soubemos também aí aproveitar essa parte do mercado. Vocês aproveitaram esse período também para adquirir novos terrenos, expandir, porque os produtos que vocês estavam lançando já estavam planejados. E muito se falou, né, de nova configuração dos projetos, as pessoas querem, como você falou, mais home office, eventualmente elas querem algumas coisas diferentes na área de lazer, que querem utilizar mais o espaço. Vocês começaram a pensar em terrenos para novos tipos de projetos? A gente já tinha em mente, dentro desse nosso projeto de crescimento, né, assim, tentar crescer aqui dentro de Belo Horizonte e Nova Lima, aumentar o nosso market share.
mas a gente já estava com a Novolar no Rio de Janeiro desde 2002. A Novolar é uma empresa do grupo, né, focada aí no segmento econômico, diferente da Patrimar, que está ali na média alta, alta e altíssima renda, né? Mas sempre tinha um desejo nosso, e esse desejo era antigo, de levar a Patrimar não somente a Novolar, porque a Novolar também a gente já estava no interior de São Paulo, mas de levar a Patrimar para um outro lugar, né? E quais seriam esses possíveis lugares? Nós não queríamos ir para muito longe, até porque nossa sede é aqui em Belo Horizonte, a gente entende, quanto mais próximo você está ali, melhor você consegue controlar. Tinham duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo, basicamente todas as empresas ali de capital aberto, eufóricas ali, né, e comprando no dinheiro, a dinâmica lá é muito diferente para uma empresa de capital fechado como nós, né? E aí a gente entendeu, o Rio de Janeiro sofreu demais desde o pós-Copa e de lá para cá a cidade ficou meio que estagnada. Mas o Rio é a segunda maior cidade do Brasil e tinha uma potência, né? E talvez seria durante 7, 8 anos lançou-se muito pouco. E a gente entendeu, o Rio de Janeiro é uma oportunidade da Patrimar estar lá. É uma cidade que a gente gosta, já estava com a Novolar, a gente já conhece, próximo aqui de Belo Horizonte, 1 hora de voo, nós estamos lá. E aí foi que a gente entendeu, essa oportunidade chegou. A gente já estava olhando alguns terrenos desde 2019, 2020 veio a pandemia, a gente segurou um pouco, logo em seguida a gente acelerou, que vieram os primeiros lançamentos com a bandeira Patrimar no Rio de Janeiro em 2021. Ou seja, basicamente foi outubro, não, um pouco antes, julho de 2021, ou seja, um ano e pouco pós-pandemia. E também foi um sucesso, foi o primeiro empreendimento nosso Patrimar fora de Belo Horizonte, né, lá na cidade do Rio. Qual que era o VGV nesse projeto? 1 bi. Era o maior VGV da história da Patrimar, né? Mesmo aqui em Belo Horizonte, considerando que a gente está aqui, mas até pelo tamanho do terreno, enfim, pelo tamanho do nosso potencial, foi o maior empreendimento que a gente já lançou até hoje. Depois a gente lançou um do mesmo tamanho do lado, um outro do mesmo tamanho do lado, mas enfim, para nós na época ainda é grande, mas na época era maior ainda, né? Isso foi 2021. A gente não conhecia o mercado do Rio, como é que seria, a gente fazia ele em 2 etapas, então foi 500 mais 500, mas mesmo assim, te confesso que um mês antes, uma semana antes da nossa convenção, dava um friozinho na barriga, e aí, será que é isso mesmo, né? Por mais pesquisa que a gente tenha feito, inclusive aí com vocês, eu lembro bem, tanto você quanto o Guilherme, gente ali, só que as pesquisas deram muito positivas, né? E isso foi dando para a gente ainda mais força, assim, vamos lançar. Então, assim, essa questão de expansão geográfica, eu acho que esse movimento foi muito importante no Rio, com a bandeira Patrimar. E, além disso, a gente queria crescer a Novolar dentro do grupo. Historicamente, a Novolar já teve uma significância maior, mas estava em torno ali de 20-80, ou seja, Novolar 20%, Patrimar 80%. E a gente queria, é o nosso desejo ainda, que a Novolar represente em torno de 50% do grupo, né? Então, mas aonde que a gente pode crescer também? Então, a gente foi para o interior de São Paulo, demorou um pouco mais, né, as coisas acontecerem, mas em 2022 a gente já lançou, 2023 também, em 2024 a gente lançou também, inclusive estamos lançando agora em Campinas, e em 2025 tem mais 800 milhões no interior de São Paulo, ou seja, dentro desses 3 estados é onde a gente pretende ficar, né? Minas, basicamente aqui em BH e Nova Lima, Rio de Janeiro, basicamente capital e região metropolitana, e São Paulo, por enquanto, somente interior. Te respondendo a segunda pergunta, em relação ao que a gente fez, né, com os nossos imóveis, o que a gente pensava, quer dizer, o que o cliente entendia que era importante para ele, né? E a gente também falou, então ali tem uma oportunidade de negócio. Você falou aí muito bem, as pessoas começaram a dar ainda mais, não que antes não desse, importância para a área de lazer como um todo, né? Antigamente, uma piscina fazia importância? Sim, tinha importância, tinha. Academia? Também. Mas eu acho que a partir dali, as pessoas parece que deram um clique e falaram, eu preciso disso, eu tenho que ter isso. Então, nós aqui, a gente também passou a dar mais importância, com maior carinho,
e nesse desenvolvimento da área comum. E não somente piscina, academia, porque isso a gente já fazia. A gente começou a fazer de uma forma ainda assim, melhor, diferente, mas com outros equipamentos também, assim, questão do próprio coworking lá embaixo, que antigamente nunca se pensou a isso, questão de pet, que já vinha numa tendência muito grande, mas as pessoas deram ainda mais valor para isso, porque antes as pessoas saíam de casa, o pet ficava em casa. A partir do momento que ela ficava em casa, ela tinha que passear também, tinha que ter uma infraestrutura. E aí em serviços em geral, né, lavanderia, concierge e outros aí. Então a gente deu uma importância muito grande para as áreas comuns. E para a área dos apartamentos, a gente entendeu, e essa talvez tenha sido a maior virada de chave nossa aqui internamente, a gente sempre deu muita importância para as áreas de convivência do próprio apartamento, sala, varanda. Os quartos são importantes? São, óbvio, mas as pessoas chegavam em casa basicamente para poder dormir, né? E a pandemia, a gente escancarou isso para a gente, que não somente a sala, mas como varanda, os quartos também tinham uma importância muito grande, porque as pessoas começaram a passar mais tempo dentro do quarto. Então, as nossas plantas, elas modificaram assim, absurdamente. Eu não tenho exatamente aqui para poder te passar, mas eu arrisco assim, com total certeza que se a gente pegar as plantas nossas, médias, pré-pandemia e pós-pandemia, não somente os quarto e banheiro, a gente deve ter crescido em média de 10% a 20% a área desses quartos, enfim, banheiros. Então, assim, isso mostra que a gente viu, né, diante, eu acho que de um desejo que a gente estava ali latente, de crescer não somente as áreas de convívio, mas também as áreas íntimas, né, que são o quarto e banheiro. Então, isso para nós, acho que foi aqui a maior mudança nossa dentro de planta, além do home office, como eu falei aqui também. Muito bacana. Isso é algo que poucas pessoas comentaram, Lucas. Então, acho que quem está nos assistindo vai gostar bastante de ter ouvido isso, né? E eu acho, pensando aqui junto com você, que aquele fato de que as pessoas conviveram muito na sala, com os filhos fazendo aula, todo mundo junto ali naquele ambiente, as pessoas precisam do seu quarto, né? Cada um precisa do seu canto, né? Precisa do seu canto, né? Eu quero o meu espaço aqui. Sabe que tiveram algumas pesquisas que nós fizemos nesse período e os casais passaram a querer com que a janela e a porta do quarto principal, pelo menos, fosse mais acústica. Eles começaram a dar valor para algo que eles antes não davam. Por quê? Porque não usavam. Eles começaram a dar valor porque, de fato, ali eles viram a necessidade de ter. Isso é normal, né? As pessoas elas só dão valor mesmo depois que elas enxergam, né, a necessidade de ter. Então, essa questão dos quartos que foi bem latente. A gente, até hoje, isso é uma coisa que a gente vê, porque muitas coisas vieram e voltaram. A questão dos quartos, a gente vê que é uma coisa assim que, pelo menos os nossos clientes, eu estou falando, obviamente, de média, alta renda, valorizam e hoje, dentro das pesquisas, é o que mais dá. Assim, quartos maiores, mais generosos, que tenham ali um ambiente de estudo, de trabalho, justamente para que cada um tenha o seu canto, né? Não vá para a sala. Pô, chega na sala, eu estou lá fazendo reunião, minha esposa, meus 4 filhos ali estudando online, eles falando lá, como é que a gente consegue ali, né, conviver? Então, cada um tendo o seu canto, isso foi bem assim, positivo para a gente dentro dessa nossa pesquisa. E como foi o investimento em tecnologia digital? O quanto você acredita que vocês anteciparam o processo de inovação, tecnologia, seja de processo, seja para se aproximar do cliente? Quando eu digo de processo, por exemplo, de assinar os documentos e os contratos online, ou fazer convenção de condomínio, né, online, ou coisa que ficou mais fácil, né? Seja para se aproximar do cliente durante no processo de venda ou durante todo o processo de obra. Me cita aqui algumas coisas que vocês tenham antecipado. Tá. Algumas coisas a gente já tinha até iniciado, como a questão da contrato digital, a gente já tinha feito. Eu tive no Vale do Silício, eu mais uma diretora aqui da Patrimar em 2018.
E a gente já via isso muito latente lá. Quando a gente voltou, a gente implementou isso, mas essa questão de documentação digital ficava mais interno, para documentos internos, porque a gente viu que quando a gente mandava para os clientes, as pessoas desconfiavam. Porque não era uma coisa assim, estou te mandando um contrato digital aí, você assina. Pô, mas será que é isso mesmo? Como é que é? Posso assinar? Assim, as pessoas tinham uma desconfiança. Então, a gente viu que ainda não tinha ali uma aderência grande, a não ser internamente com os documentos da própria empresa. Então, a gente já tinha iniciado. Quando veio a pandemia, as pessoas elas não davam a mão, elas não chegavam próximo. Então, quanto mais encostar num documento que eu encostei, que você encostou. Então, eles viram a necessidade, de fato, de assinar contratos, documentos digitalmente. Então, ali foi, acho que é uma das poucas, não, mas alguma das coisas que foram, né, que vieram, e vieram para ficar. Hoje está até aí, hoje 90% dos nossos contratos são assinados digitalmente. Existem ainda alguns clientes mais tradicionais que querem sentar, assinar, rubricar, registrar, mas a grande maioria é feito digitalmente. Então, a gente, logo quando isso começou, a gente já fazia. Então, para nós foi, acho que, uma transição tranquila, né? E indo aí mais também para a área de cliente, você falou da questão de convenção. Essa convenção desse empreendimento aí que eu citei, que a gente lançou em julho, era uma convenção basicamente 500 corretores, já estava tudo pronto, tudo certinho, lugar pago e, se eu fizesse uma convenção, chamasse 500 pessoas, a gente sai de lá preso, né? Todo mundo. E como é que nós vamos fazer uma convenção digital? Falta aquela interação. A gente estava ali acostumado a sempre estar próximo ali do corretor, daquele ambiente de empolgação, premiação. E agora? Era um negócio frio. Era eu do lado de uma tela, nossos gerentes aqui também, que também não estavam juntos ali da gente, estava cada um dentro ali da sua sala, e os corretores também da mesma forma do lado de lá. Como é que a gente quebrava aquilo ali, né? Como é que a gente trazia um clima para aquela convenção, que é um momento muito importante para a gente, né? Mas, enfim, foram coisas que a gente foi aprendendo. A primeira, cai a internet, trava, e como é que faz? Aquela loucura. Segunda vez a gente já foi fazendo melhor, a terceira a gente já foi ainda só ali aperfeiçoando. Fizemos quando ainda era necessário. Essa é uma das coisas que a gente não trouxe para agora, porque a gente vê essa necessidade de estar próximo ali dos corretores, principalmente nas convenções. Mas, você mesmo aí disse, questão de convenção de condomínio, assembleia, não precisa de estar todo mundo ali, chamar todo mundo para ir para fazer uma convenção de condomínio, ou até uma assembleia. Então, isso é umas coisas que a gente começou a fazer lá atrás, e até hoje a gente faz. Hoje não tem mais assembleia nossa de instalação de condomínio que seja físico. Sempre online, muito mais dinâmico, muito mais rápido, né? Tá ali gravado, ali toda documentação, até uma coisa mais profissional mesmo. Tá? Questão de atendimento, além, aí também pensando para cliente, coisas que a gente nunca tinha feito. Live, acho que todo mundo passou isso aqui, uns mais, outros menos, né? Live de apresentação do produto. Nossa, como é que nós vamos fazer? Nós vamos estar ali, as pessoas vão estar do lado de lá assistindo, mas vai ter uma câmera junto com a gente, como é que vai ser? Nós temos que treinar a turma toda aqui. Os próprios corretores, eu acho que entenderam o real significado, né? Ainda tinha alguns que eram ali resistentes a alguma rede social, ou que não faziam, já era da forma tradicional de prospectar como faziam antigamente, mas viram a real necessidade de, se eu não estiver nesse mundo, eu estou fora do jogo, né? E aí com a gente que também não foi diferente. Apresentação do apartamento decorado, apresentação do empreendimento, aquela parafernália toda, filmando e tal, coloca no YouTube, manda para cliente a apresentação. Eu quero tirar a dúvida, porque tinha cliente que, por mais que a gente tivesse ali apartamento decorado físico e um horário que somente ele estivesse ali, ele não ia. Então a gente tinha que apresentar para ele, e ele falou assim, Lucas, né, eu quero conhecer virtualmente. Então, tem que ir lá, fazer live junto com o cara, tirar as dúvidas com o telefone, ou que seja com a câmera. Então, isso foram coisas assim que eu lembro que na época foram bem diferentes, mas óbvio, hoje assim, isso ficou para trás, as pessoas ainda preferem, principalmente eu acho que o brasileiro,
gosta de ver, de tocar, de sentir, de estar ali dentro, né? A gente nessa época também investiu bastante em decorado virtual, que para nós seria até muito mais fácil, né? Mais econômico, mas a gente viu que assim, a grande maioria das pessoas preferem ir no decorado físico, ter sensação de espaço. Por mais que você coloque um óculos, enxergue maravilhosamente bem, tem aquela dimensão, mas é diferente de você estar aqui, de tocar, de você estar com outras pessoas também junto, porque naquele ambiente virtual você está ali sozinho, né? Você vai caminhando, em alguns decorados nossos, nós até, a pessoa andava no apartamento inteiro, então tinha sala de 200 metros quadrados, outras limitadas, que as pessoas elas meio que teletransportavam, né? Mas enfim, são coisas também que eu acho que isso não foi para frente. Algumas empresas ainda usam, mas acho que depende muito aí do segmento e de cada ponto, mas 90%, 80% das pessoas voltaram com os decorados físicos e aqui também não foi diferente. Sabe, Lucas, que em 2021, no lançamento do segundo empreendimento de vocês ali no Rio, né, você me convidou para fazer uma parte da palestra na convenção e foi a maior palestra que eu já fiz para corretores. Acho que tinham umas 1.200, 1.400 pessoas lá. 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Foi algo que eu nunca tinha feito uma palestra para tanta gente. Naquela época foi a maior convenção que a gente já tinha feito na história da Patrimar. Depois acabou que a gente fez uma para 1.500. Mas aquela foi hoje, então, a segunda maior convenção. Eu lembro, assim, tão pouco tempo, né? Assim, depois, um ano, foi em outubro de 21, se não me engano, né? Ou seja, um ano e meio depois daquela loucura toda, a gente subiu no palco, você participou, você lembra bem, 1.200 pessoas, né? Então, assim, você vê que a gente precisa, esse segmento nosso, principalmente ali com os corretores, eles querem estar próximo, o relacionamento ele é fundamental. Né? Por mais que hoje a gente tem WhatsApp, tem telefone, a gente trabalha muito com isso, mas tem hora de estar ali no tete-a-tete, entender, e a gente viu que isso, com essa equipe, não adiantava, a gente tinha que estar próximo. Nós vamos entrar agora no último bloco do nosso bate-papo, que é o Arquitetando o Futuro. E eu gosto de começar aqui fazendo uma pergunta igual para todo mundo, né? Mas vamos imaginar daqui a 20 anos, quando os seus filhos mais velhos já tiverem filhos, e eles estão lá, seus netos estão lá com 7 anos, 8 anos, primeiro, segundo ano de colégio, né? Fazendo aula de história. Dá até um frio na barriga. E aí, Lucas, ele tem lá na redação do trabalho de história falar com o vovô e perguntar qual foi a maior lição que ele teve da pandemia. E daí fazer uma redação sobre isso. Qual seria essa lição que você vai passar para o seu netinho ou sua netinha? Essa é uma pergunta boa, viu, Fábio? Qual a maior lição que a gente tira da pandemia? Acho que isso não é para mim, acho que são para todas as pessoas. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje a gente está aqui, está bem, a gente está com tudo planejado, tudo encaminhado, mas uma coisa que é alheia à nossa vontade, alheia à vontade do mundo, né? Vem e joga aquilo ali de cabeça para baixo. Então, assim, eu acho que por mais que a gente tente planejar, a gente tem que saber recalcular a rota. Eu acho que hoje, aí voltando à sua pergunta também, o que a gente imagina lá na frente, né? De uma coisa eu tenho, falar certeza não, porque é muito forte, mas é quase certeza, que vai ser diferente de hoje, né? Da mesma forma que 20 anos atrás, né, as coisas mudaram muito para hoje. A gente vai continuar vendendo apartamento da forma como a gente vende hoje? Não sei. Provavelmente não, né? As pessoas irão comprar apartamento com a mesma finalidade ou da mesma forma que elas compram hoje? Provavelmente não, né? Nós vimos aí mais recente no mercado de carros, uma coisa que até pouco tempo atrás, eu não estou falando de muitos anos atrás não, né? Há 10 anos atrás, se você perguntasse para alguém, grande maioria das pessoas talvez até iriam duvidar. Você faria uma assinatura de um carro? A pessoa comprava o carro, ela não fazia uma assinatura de um carro. Hoje tem vários amigos, vários conhecidos que não tem nem carro.
Outros têm, mas não querem comprar, querem usar. Então fazem uma assinatura, hoje eles estão aqui, amanhã eles estão em São Paulo, depois eles estão no Rio, depois estão lá para fora, então para que eu vou comprar um carro? E aí a gente começa a pensar também um pouco dentro do nosso setor. Será que as pessoas também, como aconteceu, né, aí dentro do mercado automotivo, também pode acontecer dentro do nosso mercado? Provavelmente. E deve acontecer. Se vai ser igual, maior, menor, eu não sei né, assim, precisar, mas que as coisas vão ser diferentes, eu não tenho a mínima assim, dúvida. Então, eu olhando para frente, a Patrimar, e a gente, quase que toda reunião de diretoria que tem, a gente tem toda semana, mas as reuniões estratégicas, de que forma a gente pode hoje mitigar os problemas que a gente vai ter lá na frente, né? Questões de tecnologia, da forma de moradia, a gente vai continuar construindo, é isso que eles precisam, é isso que o cliente precisa não, porque quem manda no nosso setor é o cliente. Por mais que eu queira fazer um apartamento de 1.000 metros quadrados, o cliente quer isso? Não, ele quer um de 50, ele quer um de 30. Em São Paulo a gente vê lá 14, 13, né? Apesar da pandemia ter mudado um pouco essa lógica aí, mas você vê que é uma coisa que antigamente, lá atrás, também não tinha. E hoje, talvez ocupe aí 20% do nosso mercado, esses apartamentos compactos. Então, assim, eu acho que muita coisa vai mudar, muita coisa vai mudar. No setor da construção em si, talvez, e aí fazendo parte dessa culpa também, né, porque nós somos aqui do setor, a construção talvez tenha sido uma das indústrias, vamos chamar assim, que menos evoluiu, né? Óbvio, pelas dificuldades, a gente sabe que construir um carro é diferente de construir um prédio, não é uma linha de produção, por mais que hoje, no mercado, talvez, econômico, esteja caminhando para isso, mas no mercado de alta renda, isso não acontece. Isso não acontece. Afinal de contas, cada empreendimento é ele não se repete, né? Então, talvez a gente tenha uma mudança ainda maior e ela comece no mercado aí de baixa renda, que naturalmente, com o passar do tempo, ela vai evoluindo, vai para o média, talvez vai até para o alta renda, de forma diferente, mas é uma coisa que eu vejo aí que não tem, acho que é um caminho sem volta. A industrialização do nosso setor, que ela é muito aquém ainda do que ela pode ser. Nós, como setor, falando como setor, somos bastante ainda improdutivos. Mudamos? Mudamos. Melhoramos? Muito. Mas eu acho que ainda muito aquém do que os outros setores, por maior que seja a dificuldade nossa, né, porque a gente lida com várias cadeias, né, aí de materiais, de serviços, de prestadores aí de serviço, mas que a gente vai ter que mudar, nós vamos. Só fazendo um parênteses, eu estive na China recentemente, e isso para mim ficou claro, assim, claríssimo. A China, 40 anos atrás, era um país assim, super deficitário, pobre, na miséria mesmo. A gente viu isso muito lá, as pessoas contam isso com muito orgulho. A China, em 40, 30 anos, ela mudou completamente. Eu posso dizer da água para o vinho. E eu presenciei isso lá. A gente tem uma imagem da China. Mas por quê? Isso eu estou falando porque tem um mês que a gente esteve lá. Ela conseguiu dar essa guinada e essa virada em tão curto espaço de tempo e com qualidade. Muito diferente do que as pessoas talvez tenham aquela imagem da China, né, de produto ruim. Óbvio, vai ter coisa ruim, mas a grande maioria que a gente viu lá são produtos bons, mas por quê? Industrialização. E lá não tem porquê se é baixa renda, média renda, nós vimos todos os setores, uns mais, outros menos, mas industrialização. Eles ganham produtividade, consequentemente são mais eficientes, então aí muda a cadeia como um todo. Então, vislumbrando o futuro, né, assim, tentando aí, eu acho que a construção civil tende a caminhar para isso, porque senão nós vamos continuar improdutivos, né, como a gente hoje tem sido. E para encerrar, Lucas, o que as pessoas buscam no final do dia é viver melhor, é se relacionar com as outras pessoas, é se relacionar nas cidades. Qual o papel do mercado imobiliário em tornar as pessoas felizes, em fazer essa comunhão entre as pessoas e das pessoas com as cidades? Fábio, eu diria que acho que é muito... A gente corre atrás do nosso próprio rabo, né? A
A gente tenta reinventar a roda, por mais que a gente viaja, vê tendências fora, mas o que eu entendo é o seguinte: nós temos que entender hoje, que eu acho que é o nosso lema aqui na Patrimar, o que o cliente quer, né? Qual que é o nosso legado aqui que a gente pode deixar e tentar fazer com que o mercado lá na frente seja melhor. Cada vez mais entender o que o nosso cliente quer. Se a gente entender o que ele quer, nós vamos fazer o produto que ele quer. E a gente tem visto isso bastante já nos nossos empreendimentos, né? Assim, quando a gente ouve o mercado, quase 100% das vezes é quando a gente tem o maior sucesso de vendas. Empreendimentos que a gente vai em cima, faz pesquisa, tenta entender melhor o cliente, a gente faz um produto mais pronto, mais desejado por ele, naturalmente a gente vai ter uma eficiência, uma comercialização ainda melhor. Então, assim, tentando responder sua pergunta, eu acho que é muito saber e entender a necessidade do nosso cliente. Muito obrigado, Lucas. Obrigado a vocês, agradeço, foi uma ótima oportunidade de estar compartilhando aí com vocês esses últimos 5 anos. Pessoal, não esqueçam de compartilhar este vídeo, passar para seus amigos, deixar anotado aí o sininho e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.